O último encontro do ciclo de debate sobre reforma política promovido pela Escola do Parlamento aqui na Câmara discute o tema Sistemas Eleitorais em Perspectiva Comparada. Para falar do assunto, o cientista político, um dos palestrantes do evento, Jairo Nicolau, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Boa noite, professor. Boa noite. Para a gente começar, um resumo breve do que será abordado nesta noite no ciclo de debates. Bom, o ciclo ele tratou de vários assuntos ligados a eleições no Brasil, sistema eleitoral, partidos e, inevitavelmente, nesse último encontro nós vamos fazer um balanço, digamos assim, do momento político que o Brasil vive, dos desafios da reforma política, do sistema representativo brasileiro. Então a ideia, além, é claro, de seguir aí o tema, que é discutir um pouco os sistemas eleitorais, nós provavelmente vamos acabar conversando sobre a crise política que o Brasil vive e os desafios para sair dessa crise, né? Justamente sobre isso. Há uma crise de representação política hoje no Brasil? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, há uma sensação em grandes segmentos da população que tem alguma coisa fora do lugar, né? Isso tem aparecido de diversas maneiras na imprensa. Por exemplo, ontem o jornal O Globo, lá do Rio de Janeiro, trouxe uma matéria muito interessante mostrando que o número de jovens filiados aos partidos políticos tem declinado de maneira acentuada nos últimos anos. Nós vimos na última eleição que o total de votos brancos e nulos aumentou também. E há uma insatisfação, né? Basta conversar com as pessoas para ver que elas estão muito desanimadas e descrentes com a política. Então, se a gente puder chamar esse contexto de crise da representação, eu acho que a gente tem uma crise de representação, sim. Agora, nada comparado à Argentina e Bolívia, por exemplo? Não, eu acho que a nossa crise ela tem um aspecto que nos diferencia, que nós temos uma moldura institucional muito sólida. Quer dizer, a Constituição de 88 deu instituições muito consistentes para o país, né? Nós já passamos por crises acentuadas, como foi a crise de afastamento do presidente Collor no começo dos anos 90, passamos por crises econômicas e a democracia brasileira é muito sólida. Então, acho que nós temos um mal-estar e uma crise, talvez, nesse começo do governo federal, né, que dá uma sensação mais pessimista. Mas eu acho que a gente está muito distante das crises mais acentuadas que vivem nossos vizinhos aqui na América Latina. Agora, se a gente vislumbrar essa crise do Brasil, o que o senhor diria para sair dela, por exemplo? É uma boa pergunta. Uma das respostas que, pelo menos, a elite política sempre acreditou que podia dar ao país era tentar uma reforma política, né? Mas o balanço, provavelmente nós vamos discutir isso hoje à noite, né, mais tarde, o balanço que se faz dessa reforma é que ela foi muito tímida, né, no sentido dela ter enfrentado muito poucos desafios maiores que o sistema representativo brasileiro vive. Então, é uma crise difícil de sair, mas eu acho que a maneira de outras crises que o Brasil viveu, a gente tem condições institucionais de superá-la. Como o que, por exemplo, em relação a esse balanço? Por exemplo, num tema que não apareceu na reforma, mas que provavelmente vai ser discutido logo a seguir, que é uma nova lei de financiamento da política, há uma demanda muito grande sobre isso. Eu acho que há uma expectativa da sociedade de que é preciso voltar a participar da vida partidária, né? Acho que a sociedade brasileira ficou muito alheia aos partidos políticos, então acho que uma parte pode vir da reforma do próprio sistema político, uma parte tem que vir da sociedade, com pressões e talvez com um movimento, ou seja, para a criação de partidos, ou para a renovação dos partidos que nós temos, tem que vir por aí, não tem jeito, né? Agora, muitos especialistas dividem em duas grandes categorias, as majoritárias e as proporcionais. O senhor concorda com isso? Em que sentido? Ou a questão do sistema eleitoral? Não, a gente tem no Brasil já uma convivência, nós escolhemos deputados e vereadores pelo sistema proporcional e chefes de executivo, né, da prefeitura, governos de estado e a presidência pelo sistema majoritário, o Senado também. Então a gente já convive com dois sistemas. O que essa reforma discutiu muito agora, no mês passado, foi a ideia de se adotar um sistema eleitoral diferente para a eleição de vereadores, vereadores e deputados. Mas isso não passou, então nós continuamos com o sistema proporcional.
que a gente pode esperar da tramitação da reforma agora no Senado? Para já, é sempre bom lembrar o seguinte, a reforma foi votada no primeiro movimento, no primeiro turno. Certo. Tem uma segunda votação, porque todos os temas que foram votados agora são emendas constitucionais. Precisa de 2 votações. Depois que a Câmara votar pela segunda vez os mesmos temas, aí sim vai para o Senado. E aí no Senado é difícil saber, né? Eu acho que um tema que deve gerar mais controvérsia é que a Câmara, nessa primeira rodada pelo menos, reduziu o mandato dos senadores de 8 para 5 anos. Eu não sei o que os senadores vão achar disso, né? Provavelmente. Se eles mexerem com isso, ou seja, mantiverem os 8 anos, aí desarruma toda a reforma política Alguns da defendem Câmara. 10, inclusive, né? 10 vai ser difícil, né? Pelo menos explicar à sociedade brasileira que o mandato do senador agora passa 10 anos. Um senador eleito 3 vezes, ele fica 30 anos em Brasília, é muito tempo, né? Mas esse certamente vai ser um tema que o Senado vai mexer e isso vai ter impacto sobre o calendário que foi desenhado na Câmara. Mas, enfim, eu não sei com relação aos outros temas, é um pouco imprevisível saber se o Senado vai confirmar ou vai alterar e tornar a reforma mais difícil ainda. Tá certo, professor Jário, obrigado por sua participação aqui no Jornal da Câmara e uma boa palestra logo mais. Obrigado. Boa noite.